Olá, meu nome é Vinícius e esse é o vídeo 4 da série sobre teoria de conjuntos. Bom, os assuntos do vídeo 4, vou falar um pouco sobre o axioma do par, o axioma da união generalizada e o axioma das partes. Bom, o axioma do par, a gente viu que com os axiomas da extensão e do vazio, eu posso garantir apenas, por enquanto, a existência do conjunto vazio, né? Que é garantida pelo próprio axioma do vazio. Então a gente vai agora acrescentar novos axiomas que nos permitem construir novos conjuntos. Então, primeiro o axioma do par. Então, para quaisquer conjuntos x e y, existe um conjunto cujos elementos são exatamente x e y. Então, em símbolos, seria assim. Para todo conjunto x e y, existe um conjunto B, né, que é o conjunto que a gente está criando, digamos assim, de tal maneira que W pertence a esse conjunto B, se e somente se o W é igual a x ou o W é igual a y. Então, o axioma do par nos permite dizer que x e y são conjuntos, né, não necessariamente distintos. Então, existe um conjunto cujos elementos são exatamente x e y. Então, veja, aqui a gente tem um par não ordenado. Por quê? Porque, pelo axioma da extensão, os conjuntos x e yx são iguais, né? Porque, lembra, o axioma da extensão diz que dois conjuntos são iguais se eles possuem exatamente os mesmos elementos, que é o que acontece aqui. Então, no caso que x igual a y, a gente tem um conjunto x e x, que é igual ao conjunto unitário x, pelo axioma da extensão. Então, veja, a gente já tem garantida a existência do conjunto vazio, né, pelo próprio axioma do vazio. Agora, pelo axioma do par, existe esse conjunto, né, com dois elementos. Pelo axioma da extensão, esse conjunto é igual ao conjunto unitário, um único elemento, que é o conjunto vazio. E note que os conjuntos vazios e esse outro conjunto, cujo elemento é o próprio conjunto vazio, eles são diferentes, né, pelo próprio axioma da extensão. Por quê? Porque o primeiro não tem elementos, né, que é a própria definição de conjunto vazio. E esse segundo conjunto, ele tem um elemento. Então, eles são diferentes, né? Ou seja, o que a gente fez aqui é garantir a existência de um novo conjunto, que a gente não tinha anteriormente. E a gente pode, por meio da aplicação, né, sucessiva dos axiomas do par, e usando também o axioma da extensão, a gente pode garantir a existência de outros conjuntos dentro da nossa teoria. Apesar de eu não ter dado a definição do que é um conjunto finito, mas por enquanto todos esses conjuntos que a gente está criando são conjuntos finitos. Então vamos falar sobre o axioma da união arbitrária. Então, para todo conjunto A, existe um conjunto B, cujos elementos são exatamente os elementos dos elementos de A. Então, aqui a gente está colocando o axioma da união, mas a união arbitrária de conjuntos, né? Uma união de uma qualquer quantidade de conjuntos. Então, em símbolos, para todo conjunto A, existe um conjunto B, né? Esse conjunto B é o conjunto união, de tal maneira que um x pertence a esse conjunto B, né? O conjunto união, se e somente se existe um conjunto C que pertence a A e o x pertence a C. Então, para um elemento fazer parte da união, né, que é o conjunto B, tem que existir um conjunto C, tal que ele pertence a esse conjunto C, e o C, por sua vez,
é um elemento de A. Ou então a notação eu vou usar essa maneira, né? Aproximadamente uma letra U grande em o meu conjunto. Então, união generalizada do conjunto A. Um exemplo, vamos supor que eu tenho um conjunto A que tem 3 elementos. Um elemento é esse conjunto 1, 2. Segundo elemento é esse conjunto 3, 4. Terceiro elemento, esse conjunto 5, 6. Então, o que seria a união de A? A união generalizada de A vai ser esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja, esse objeto 1, ele pertence à união de A, por quê? Porque existe um conjunto, no caso, esse conjunto 1, 2, tal que 1 pertence a esse conjunto por sua vez, pertence a A. Então, o objeto 1, ele é um elemento de um elemento de A. Mesma coisa com 5, por exemplo. O 5 pertence à união de A, porque existe um conjunto, tal que ele pertence a esse conjunto, que é o conjunto 5, 6, e esse conjunto, por sua vez, pertence ao conjunto A. Então, a união de A é o conjunto dos elementos de A. Então, aqui eu tenho o conjunto A. Ele tem 3 elementos. Esse conjunto tem 2 elementos, 1 e 2. Esse conjunto tem como elementos 3, 4. Então, estão aqui embaixo. E esse último elemento tem 2 objetos. Então, 5 e 6. Então, você percebe que todos os objetos do conjunto união de A, eles são elementos de A. Então, de forma resumida, um objeto X pertence à união de A, se e somente se existe um B que pertence a A, tal que X pertence a B. Então, X é um elemento de B e B é um elemento de A. E o axioma da extensão nos garante que todos os conjuntos obtidos por meio dos axiomas do par e da união são únicos. Bom, agora a gente pode definir, então, através desse teorema, a união de 2 conjuntos, né, que é a forma que a gente está mais acostumado. Então, teorema 1, dados 2 conjuntos x e y, existe o conjunto Z formado por todos os conjuntos que pertencem a x ou pertencem a y. Então, em símbolos, para todo conjunto x e y, existe um Z, né? O Z vai ser justamente a união de x e y, de tal maneira que um elemento pertence à união de x com y, se somente se ele pertence a x ou ele pertence a y. Então, essa é a forma que a gente está acostumado a trabalhar com a união de 2 conjuntos. Então, a demonstração é o seguinte. Dados 2 conjuntos x e y, pelo axioma do par, existe esse conjunto formado justamente por x e y. E pelo axioma da união, existe um conjunto Z que é igual à união generalizada desse conjunto x e y. Então, veja, se um objeto W pertence a Z, então existe um B que pertence a x e y, tal que W pertence a B. Isso vem da própria definição da união generalizada. Então, observe o seguinte. B pertence a esse conjunto x e y, implica que ou o B é x ou o B é y. Né? E dessa forma, como W pertence a B e B é igual a x ou é igual a y, então ou W pertence a x ou W pertence a y. Portanto, se W pertence a Z, então W pertence a x ou W pertence a y. A união de 2 conjuntos também é única, né? Pelo próprio axioma da extensão.
Sendo assim, a gente pode definir a união de dois conjuntos da forma que a gente está acostumado. Então, a união de dois conjuntos x e y é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a x ou a y. E eu vou escrever dessa forma: x união com y. Então, em símbolos, x união com y é igual ao conjunto dos objetos W, tal que W pertence a x ou W pertence ao conjunto y. Bom, agora o axioma das partes. Então, para todo conjunto x, existe o conjunto y dos subconjuntos de x. Então, em símbolos, para todo x existe um y. Esse y a gente vai dar um nome especial para ele, né, que é o conjunto das partes de x, de tal maneira que, para todo z, z pertence a esse conjunto y, né, que é o conjunto das partes de x, se e somente se z está contido em x. E esse conjunto definido pelo axioma também é único. Sendo assim, a gente pode definir o seguinte: definimos o conjunto das partes de x como o conjunto de todos os subconjuntos de x. E a gente vai denotar esse conjunto por px. Então, um exemplo: imagina que eu tenho um conjunto A composto por dois objetos, 1 e 2. Então, pelo axioma das partes, a gente sabe que um objeto pertence ao conjunto das partes de A, se e somente se ele está contido em A. Então, quais são os conjuntos que estão contidos em A? Primeiro, o conjunto vazio. Lembra daquele teorema que a gente viu alguns vídeos atrás, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Então, o conjunto vazio está contido em A. A gente tem que esse conjunto unitário também está contido em A, né? Porque todo elemento pertence a A. Conjunto unitário, composto somente pelo 2, também está contido em A. E por fim, a gente tem que o conjunto 1, 2 está contido em A. Então, o conjunto 1, 2 é exatamente o mesmo conjunto A. Então, quem vai ser o conjunto das partes de A? Conjunto vazio, dois conjuntos unitários e o próprio conjunto A. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo 4. Falei um pouco sobre os axiomas do par, da união generalizada e o axioma das partes. Lembrando que se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.